Pessoal, no final das contas, a popularidade do Lula está despencando. Eu já falei para vocês e vou repetir. O maior cabo eleitoral da direita é a própria esquerda, com a quantidade de medidas erradas, com a quantidade de coisas, sabe, esdrúxulas que o povo tinha esquecido nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, mas que agora, em 9 meses, já escancarou. Bolsonaro até deu uma entrevista em Minas Gerais e falou o seguinte: olha, acabei de sair, já tá voltando o aborto, já tá liberando as drogas, só coisa ruim voltando. E, efetivamente, grande parte da população vem entendendo que é isso mesmo que está acontecendo. E aí, uma série de situações vem fazendo com que a popularidade do Lula despenque cada vez mais. Aluguel de luxo, de carro de luxo na África, uma coisa assim absurda, um gasto de R$ 700 mil só com aluguéis de carrões de luxo. Você imagina 2 dias que a pessoa passa, que carros foram esses alugados com valor desse? Para onde esse dinheiro vai? Como que isso pode ser uma coisa tão, sabe, absurda como essa com dinheiro público? E aí agora estoura o escândalo do caso da Argentina, tá? Vamos lembrar disso aqui, vamos entender o que está acontecendo. Já viu aquele ditado, só esqueceram de combinar com os russos? Pois é, no caso do Brasil, esqueceram de combinar foi com a Argentina mesmo. E a coisa ficou mais feia do que você possa imaginar. Bora entender? Vem comigo. Não sei se vocês perceberam a cara de sono. Tô gravando esse editorial para vocês 2 horas da manhã. Perdi o sono, por que não gravar? Vamos gravar então. Então, 2 horas da manhã, eu já estou gravando esse vídeo para 9 horas da manhã. Você está acordando cedinho comigo e começando a acompanhar o noticiário. Vem comigo. Você deve ter acompanhado essa notícia que foi veiculada há 2 dias atrás, tá? Trata de uma denúncia que o Estadão fez em que Lula facilita empréstimo de US$ 1 bilhão, tá? 5 milhões de reais à Argentina para socorrer a esquerda. Essa ação se deu através da Simone Tebet pelo Banco Andino. Aí, essa matéria aqui é da Revista Oeste, lembrando que eu sempre cito a fonte para vocês. A ação é vista como forma de tentar ajudar o candidato governista à presidência, Sérgio Massa, na disputa contra Javier Milei. Imediatamente, o Javier Milei, que é considerado Bolsonaro argentino, ele se manifestou. Falou que Lula é um... Como que é a palavra que ele utilizou? Comunista nervoso. Isso. Lula é um comunista nervoso, que isso aí não vai parar o crescimento da Argentina. Mesmo depois disso aqui, tá? E isso aqui foi utilizado pelo próprio Milei na Argentina durante o período de campanha. As pesquisas mostram que Milei pode vencer já no primeiro turno. Tamanho é o desastre da economia argentina. E aí você tem que lembrar uma coisa. Hoje a Argentina está passando o maior caos que ela já passou em toda a sua história. Passando de 100% só a sua inflação. E adivinha a ideia genial, ideia de gênio, com o J mesmo, que essa turma tem. A ideia deles é chegar e colocar o ministro da Economia, o Haddad deles, como candidato a presidente, o poste. Da mesma forma. Tá? E aí, esse é o Sérgio Massa, que é supostamente o beneficiado. O problema é que a Simone Tebet resolveu tomar para si, assumir a responsabilidade, comprar a bronca sobre essa questão do Lula. E aí, a Tebet já estava dando depoimento, prestando esclarecimentos em uma comissão lá do Congresso Nacional, e aí ela falou, não, é um processo comum. A Simone Tebet falou que não teve nada a ver com Lula não participou. A ministra do Planejamento nega que o presidente Lula tenha ligado para pedir que ela votasse a favor da concessão. Ela liberou 5 bilhões. Lembrando que o Brasil é o país que tem mais ações e o Brasil investiu bilhões de reais para ser o acionista principal desse banco, então tem dinheiro público investido sim,
E a Simone Tebet assumiu a responsabilidade para ela. Simone Tebet assumiu a responsabilidade e falou: não, Lulinha, paz e amor, de forma alguma, não me interferiu em nada, em nada. Não ajudou ninguém. O problema é que esqueceram de combinar com os argentinos. E aí, depois da matéria do Estadão, depois da crítica do Milei, depois da Tebet ter falado que não teve ajuda do Lula, os jornais argentinos pegaram uma matéria do próprio Massa, que é o candidato lá da Argentina, o candidato da esquerda, declarando que Lula ajudou sim a Argentina a combater o Milei. Dá uma olhada nisso aqui. Parece piada, mas não é. Matéria do Terra, citando a fonte para vocês. Lula prometeu ajudar campanha de massa contra Milei, dizem jornais argentinos. Não, é uma coisa absurda. Vocês vão entender agora. No dia 29 de agosto, jornais da Argentina trouxeram relatos da conversa ocorrida na véspera entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Economia daquele país, Sérgio Massa. No Palácio do Planalto, candidato do peronismo à sucessão de Alberto Fernandes, Massa esteve no Brasil no dia 28 para tratar de um outro empréstimo, esse do BNDES aqui do Brasil, 600 milhões de dólares, o que dá 3 bilhões de reais, com o objetivo de financiar exportações. Eu falei sobre isso aqui para vocês e falei que não era nada disso, que isso aqui era só para mandar dinheiro para ajudar a manter a esquerda no poder. Lula disse ao ministro, com o candidato, que enviaria pessoas de sua equipe argentina com o objetivo de ajudá-lo na campanha para parar a direita. As eleições na Argentina estão marcadas para o próximo dia 22 agora. Quem contou aos repórteres o diálogo com o presidente foi o próprio Massa. Esqueceram de combinar, né? Em conversas reservadas, diplomatas do Itamaraty se queixaram do vazamento. Abre aspas para a fala do Massa. Um gênio demais, Lula. Isso é fala do Massa. Um gênio, Lula. Ele prometeu que nos ajudaria a vencer Javier Milei, disse o ministro da Economia argentino a seus companheiros durante o voo de volta a Buenos Aires, segundo reportagem publicada no jornal La Nación, em 29 de agosto, assinada por Jaime Rosenberg. Abre aspas de novo. Como isso ajudaria a se materializar? Participantes do encontro, no qual foram discutidos 80% de política e 20% de economia, confirmaram que Lula ofereceu à massa nosso povo em matéria de comunicação para evitar que a direita ganhe e voltemos 40 anos, em óbvia referência ao libertário Javier Milei, escreveu o jornalista. Ao citar como foi sua campanha do ano passado, com o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, Lula afirmou, abre aspas para a fala do Lula contra o candidato argentino. Milei é um louco, pior que Bolsonaro. O presidente observou ainda que era necessário envidar todos os esforços para a vitória de Massa. É preciso vencê-lo para que o Mercosul continue, disse o petista, de acordo com o La Nación. Ou seja, essa matéria que foi divulgada depois da Tebet ter desmentido mostra que tem coisa errada nessa história. E aí, trata-se de um crime de responsabilidade e o pior, trata-se de uma violação da soberania e da autonomia dos povos argentinos. Isso que Lula está fazendo chega a ser um crime internacional, interferir em eleições de outro país, influenciando as pessoas a escolherem. Isso é uma aberração sem tamanho. Isso cabe sim em crime de responsabilidade se mostrar que Lula liberou dinheiro, articulou para liberar dinheiro, que tem dinheiro público investido, sim. O Brasil é acionista, o Brasil pagou por essas ações desse banco, tá?
Tem dinheiro público investido sim, não para o fim público, mas o fim de ajudar um amigo a vencer as eleições. É totalmente caracterizado o crime de responsabilidade com impeachment passível de acontecer. E aí, durante os 4 anos de gestão Bolsonaro, ninguém assistiu atônito a dinheiro nosso sendo enfiado em Cuba, em Argentina, em Venezuela, em Nicarágua, no diabo a quatro que seja. O nosso dinheiro era usado para o povo brasileiro. É por isso que fez tanta diferença e é por isso que a esquerda está desesperada com a volta da direita. Pode ter certeza disso, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.